Luiz Felipe e eu vou apresentar o trabalho sobre o budismo. O budismo é uma religião e filosofia oriental fundada por Siddhartha Gautama, o Buda. O budismo surgiu por volta de 528 a.C. e se espalhou pela região do Oriente Médio, que na época era perto da China e do Japão. É uma das maiores religiões do mundo atualmente e que tem milhões e milhares de praticantes. A religião budista não é teísta, ou seja, ela não possui Deus. O Buda não se acreditava ser uma divindade e que ele merecia ser adorado, e sim um guia para as pessoas que queriam se espiritualizar. A filosofia budista ela é guiada pelos ensinamentos de Buda e acredita que o caminho para a libertação está na consciência que pode ser alcançada por práticas e crenças espirituais, como a meditação. A essência dos seus ensinamentos se encontra nas quatro nobres verdades, que elas são a nobre verdade do sofrimento, a nobre verdade da origem do sofrimento, a nobre verdade do cessar do sofrimento e a nobre verdade do caminho que conduz à cessação do sofrimento. Os budistas acreditavam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação, o plano que é conhecido como Nirvana. É o plano mais alto de consciência onde o ser está livre da dor do mundo físico. O budismo também acredita que todos os seres possuem encarnações e reencarnações, por isso o indivíduo deve ser bom em todas as suas vidas, já que na outra vida pode experienciar daquela forma. Esse ciclo de reencarnação é chamado de samsara. Boa tarde, Juliano. Meu nome é Davi Silveira e eu vou estar apresentando sobre ensinamentos do budismo e as escolas budistas no mundo inteiro. No mundo inteiro, eu digo, em todo lugar que tiver escola, lógico. Eu não consegui apresentar com a câmera ligada, por mais que eu gostaria de ter feito isso, por conta do aplicativo de projetar minha câmera do celular no computador, que eles não estava pareando, então tive esse problema. A primeira coisa que eu queria falar sobre o budismo, que um dos principais ensinamentos que eles pregam é que é, o principal, a principal coisa é instruir o homem ao desejo de fazer o bem ou o mal. Fazer o bem e não o mal, perdão. Porém, os ensinamentos do Buda são mais profundos e têm mais objetivos em ajudar seus seguidores a alcançar a plenitude da vida real, através das quatro nobres verdades. Então, é, eu vou falar agora outra coisa sobre alguns dos ensinamentos que podem ajudar a ter uma vida mais leve e tranquila. Não busque no mundo o que está dentro de você. Um jarro enche gota a gota. Tudo tem uma finalidade, até o mal. Você é responsável pela sua saúde. Não se combate o ódio com ódio. Alegre-se pelas vitórias dos outros. A virtude está nas boas ações. E agora eu vou falar um pouco sobre o nobre caminho Octulo, né? Esse caminho, esse caminho são as práticas ensinadas por Buda para conseguirmos superar as ilusões e sofrimentos, evitando os extremos e seguindo o famoso caminho do meio. Esse caminho do meio eu acredito que o meu grupo falará em breve, né? Ou se eu já não falou. Esses caminhos são compreensão correta, pensamento correto, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, atenção correta, concentração correta. O budismo sempre realça, pelo que podemos ver aqui, o sentido de bem, né? Se a gente está fazendo certo, a gente está fazendo bem. Agora eu vou falar sobre as escolas budistas. As principais escolas do budismo Mahayana, que possuem um número significativo de seguidores, são o budismo tibetano, o Zen budismo, a Terra Pura, o Nichiren, o Qigong e o Tendai. O budismo no Brasil ainda é representado pelas escolas tibetanas, Soto Zen Theravada. A doutrina budista é dividida em duas escolas budistas principais: Theravada, a escola budista tradicional e mais antiga, e Mahayana, criada por leigos e pessoas comuns e da qual faz parte do budismo tibetano, Zen e o budismo Terra Pura. Então, a Theravada acredita que só na terra natal do budismo, que seja na Ásia,
podemos ver esse tipo de escola, né? Ou em outros países, mas no Brasil não tem. Eu, particularmente, nunca vi nenhum tipo de escola budista no Brasil. Então, essa é a minha parte, né? Muito obrigado, viu? Boa noite, meu nome é Rafael Cardoso Marques, segundo ano automação, e hoje eu vou falar sobre o budismo no Brasil nos dias atuais. Estima-se que hoje no Brasil existem 250 mil adeptos do budismo, na cidade de São Paulo, 250 templos. A maior concentração de budistas na cidade está no bairro da Liberdade, criado para abranger a cultura japonesa. Também é curioso o fato de que muitos adeptos preferem que as reuniões sejam feitas na casa um dos outros, valorizando a cultura do diálogo mais próximo entre membros e dispensando a obrigatoriedade de termos para cursos de propagação de filosofia. E também tem outro fã da cultura, que diz muito a respeito da difusão das pessoas e até mesmo de outras culturas. Hoje, diferente da época em que a filosofia chegou ao Brasil, integrantes afirmam que existe muito mais budismo na sociedade brasileira, a japonesa, o que mostra que antes era um budismo fechado, passou a ser muito mais incluído no cotidiano de adeptos brasileiros. Essa aqui é a monja, a primeira monja de descendência não japonesa a assumir a presidência da Federação das Seitas Budismo Brasil. Ela tem um canal no YouTube onde ela fala sobre os valores e seus valores e de Buda. No Brasil, de acordo com ela, um exemplo são as comidas dos mosteiros. Como na cultura geral, no Brasil, as refeições do Brasil, no nosso país, é o costume do arroz e feijão e o pão com manteiga nos cafés da manhã. Mas é diferente na França, porque o vinho é indispensável junto à alimentação. Esse aqui é Dalai Lama, um budista que veio ao Brasil falar sobre as roupas que ele não ligava para as pessoas que estavam vestindo, que valorizava mais a filosofia e menos sua aparência. Ainda que muitas adaptações sejam feitas e as correntes do pensamento budista sejam inúmeras ao redor do mundo, a essência de Buda permanece a mesma, e mais do que as vestes de tempos maravilhosos por onde passou. O budismo é uma das maiores doutrinas filosóficas por buscar, acima de tudo, o fim do sofrimento humano. Então, Oi, o meu nome é Gabriela e eu vou falar sobre algumas curiosidades budistas, começando com as múmias, que são alguns monges budistas chamados de Soku Shipputsu, não sei se falei direito, me perdoa, que praticam automumificação, que não é nada mais nada menos do que se trancar numa tumba que é de pedra, e meio que você fica lá até a sua morte. A prática foi proibida no século XVIII, mas muitas pessoas fizeram isso até esse século. As frutas. Agricultores chineses usam moldes de plástico para produzir peras com formas de Buda. Isso tudo porque eles gostam de tudo bem bonito e em formas. Vida. Os monges budistas são proibidos de matar qualquer animal, mesmo que seja um verme, uma formiga e assim seja. Tudo que há vida, eles são totalmente contra agressão e violência. Símbolo. A cruz suástica, virada para a esquerda, é um símbolo de boa sorte para os budistas. Altas. As 3 estátuas mais altas do mundo são representações de Buda, que são na China, com 128 metros, em Myanmar, com 116 metros, e no Japão, com 110 metros de altura. Renovação. Quando o Dalai Lama morre, os monges saem em busca de uma criança que seja identificada como a reencarnação do Buda. Isso porque eles acreditam em reencarnação de almas. Estátua. O templo de Chendobodai, não sei se eu falei certo, em Myanmar, tem 582.357.000 estátuas de Buda. No Brasil, há mais de 240 mil praticantes do budismo. No mundo, existe 1,9 bilhão de budistas, sendo 85% deles na Ásia. Líder. Dalai Lama é um título e não um nome, que significa mar de sabedoria. É um atributo à reencarnação do Buda, como já disse anteriormente. Texto. O budismo não tem exatamente um texto, um livro central, como a Bíblia em outras religiões. Ou seja, ele é tecnicamente uma religião fundamentalista. Chefes. A religião budista não se baseia em hierarquia. Existem monges que vivem em solitário, mas não tem dessa de chefes. Sem deuses também. Não tem nada de ar superior. Príncipe. O fundador do budismo, Siddhartha Gautama, foi um príncipe da região de Nepal, que abandonou as riquezas materiais e passou a viver de esmolas e da sua religião. Renascimento. Para o budismo, o karma é a força que impulsiona o ciclo de sofrimento e renascimento de cada ser. Retorno. O budismo acredita que a alma se reencarna em outras formas de vida,
Pessoas mais normalmente voltam com vidas de animais inferiores. A origem do budismo surgiu há cerca de mais ou menos 500 anos antes de Cristo, mas começou a ser mais famosa de uns anos para cá. Título. A palavra Buda é um título que significa aquele que está acordado. E esse foi algumas das curiosidades budistas. Olá, meu nome é Breno e eu vou falar sobre expansão do budismo. O meu grupo sou eu, o Luiz Felipe, o Davi Silveira, a Gabriela Gonçalves e o Rafael Marques. Eu vou dar uma lidinha aqui no texto, que por sinal foi pego na internet. Eu dei um Google sobre, dei uma estudada e peguei esse texto de lá. Então eu vou ler ele para vocês e depois eu vou explicar mais ou menos como funcionou a situação da expansão do budismo. Vamos lá, expansão do budismo. Durante os 3 séculos que seguiram, depois da morte de Gautama, o budismo propagou-se pela Índia Antiga. Ele acabou tendo mais adeptos que o próprio hinduísmo, a religião tradicional do país. Mas, após se alastrar pela Ásia toda, desapareceu do país de origem, cedendo lugar ao hinduísmo. E isso nos mostra que o Gautama Buda, o fundador do budismo, após fundar o budismo na Índia Antiga, houve bastante sucesso, entre aspas, A religião se alastrou bastante pela Índia e teve mais adaptação do budismo do que o próprio hinduísmo, que era a religião tradicional do país, Isso é pra gente ver como foi algo estrondoso na época. Porém, após se alastrar pela Ásia inteira, se alastrou pela Ásia Ocidental, acabou que a Índia voltou com a religião tradicional, que era o hinduísmo. Então, assim, o que nos dá a entender é que o país que foi criado, essa religião foi na Índia, porém, após a expansão do budismo feita por todos os países da Ásia Ocidental, a Índia deixou de ser o país mais popular com tal religião. Então, é mais ou menos isso. Hoje são mais de 500 milhões de budistas no mundo inteiro. Inclusive no Brasil tem templos e várias memoriais. Porém, não é um país com muitos budistas. Mesmo assim, é uma religião bem popular hoje em dia. Pouca gente não conhece o budismo, mas pouca gente também frequenta o budismo comparado às outras religiões, como o catolicismo e etc. E